pela extrema esquerda. E aí o que acontece? O que acontece é que eu que vou lá propor debate dentro de uma faculdade que deveria ser um espaço para debate, eu sou o perseguido e o taxado como radical. E quem bate em mim, quebra a minha câmera e me persegue, é taxado como democrático e moderado. E nada acontece, a justiça não faz nada, a USP, diretor da USP vai lá passar pano, enquanto eu tava tentando gravar um vídeo, enquanto nos Estados Unidos você tem um espaço muito mais democrático. Além disso, ele perguntou aqui em relação aos investimentos. Eu sou a favor da gente melhorar os investimentos nas faculdades públicas. Eu sou a favor da gente melhorar o investimento nas faculdades públicas. Então tu tem uma advertênciazinha, porque estão falando que você fugiu do tema aí. Ele perguntou sobre faculdade, eu respondi sobre faculdade. O que foi, Aragão? Tá, uma advertência, relaxa, agora tem uma pra cada um. Continua então, vai. Pra além disso, eu vou devolver a pergunta aqui. Nós temos jovens que muitas vezes não têm necessidade de estar numa faculdade pública, federal e etc., mas que eles tiveram uma boa educação, estudaram em escolas particulares e eles conseguiram acessar essa faculdade. Eu queria saber se ele é a favor, o Guilherme aqui é a favor, da gente pegar, a gente investe 4 vezes mais no ensino superior em detrimento do ensino básico no nosso país, e o mais importante a gente sabe que é o básico, porque é o que traz as raízes de tudo. Eu queria saber se ele é a favor da gente cobrar de pessoas que têm condição de pagar em faculdades federais pra gente reinvestir isso no ensino básico. Pra ele provar que ele defende o pobre aqui. Porque eu defendo o pobre. Eu quero que o pobre tenha educação de qualidade desde o ensino básico. Quero que ele saia falando inglês da escola. Quero que ele chegue na faculdade com condição de competir com quem estudou em escola particular. Eu quero saber se ele vai defender aqui que o pobre tenha mais investimento no seu ensino. Porque hoje tem muita gente que teve boa educação, tem condição de pagar e não paga a faculdade federal. E muitas vezes tá lá e nem estuda. Vai lá, Cortez. Não sou a favor de você cobrar qualquer coisa em universidade pública, escola pública, UBS, em qualquer serviço público, você vai abrindo brecha para privatização. São serviços públicos que todo mundo tem o direito de estar lá e a gente paga eles através dos nossos impostos, que o Pavanato não sabe como que financiam as universidades. Então, ele vai para a USP, mas nunca se dignou a saber como que a USP é financiada. Você tá vendo? Começou um sensacionalismo para fazer o corte lá, ele nunca se preocupou, se perguntou como que aquela universidade se mantém, se está certo, se é pouco, é muito. Vou falar pro Pavanato. A USP e a Unesp e Unicamp, elas são sustentadas com uma cota parte do ICMS, que é o imposto que você paga por qualquer coisa que você compra, qualquer mercadoria, qualquer serviço, vem lá na sua nota fiscal. Essa cota parte que vai para as universidades é de 9,57%. Sabe desde quando, Pavanato? Desde antes da gente nascer, desde 1995, faz 30 anos. Só que de 30 anos para cá, as universidades elas dobraram de tamanho aqui no estado de São Paulo e você não teve você não dobrou o investimento nelas. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem nas nossas universidades hoje, mas fora o terrorismo que o Pavanato faz para ele ir lá e falar que apanhou e tal, sabe o que a universidade pública está fazendo? A FRJ, no Rio de Janeiro, ela está produzindo um medicamento para tratar lesão medular. De quem está tetraplégico recuperar o movimento. A Unesp, onde eu tenho muito orgulho de ter estudado, ela tem uma parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência para desenvolver tecnologias e próteses para as pessoas que perderam um membro. A USP, que o Pavanato semana sim, semana não tá lá, enchendo o saco dos estudantes, ganhando 26 mil reais por mês para ficar arrumando briga com adolescente, a USP mandou os médicos do Hospital das Clínicas essa semana, sabe para onde? Para Brasília cuidar do Bolsonaro quando o Bolsonaro teve piriri, passou mal. Então eu acho que ele deveria ter mais respeito e mais gratidão e valorizar a universidade pública. Ele não sabe nem como que ela é financiada, sabe? Ele quer criar essa lógica de que a universidade pública é um gasto de dinheiro desnecessário, que isso... As nossas universidades são um patrimônio do estado de São Paulo, que desenvolvem pesquisa, desenvolvimento econômico, em muitas áreas, e que você tem um vereador que, ao invés de valorizar, quer ir lá caçar confusão com o estudante. É uma perda. Lamento pela população que paga o seu salário. Vai lá, Pavanato. Agora tu tem... Os caras estão, assim, eu tenho aqui a produção tá dizendo que tu tem uma punição por se manifestar durante a fala do Cortez. Então tu tem 40 segundos aí. Vai lá. Ok, é interessante ver que ele realmente não defende que o aluno que tem condição pague na universidade e defende que a gente invista mais no ensino, do ensino superior, sendo que a gente já investe 4 vezes mais no ensino superior em detrimento do ensino básico. Então você aí, que com certeza concorda comigo que o ensino básico é fundamental e deve ser a prioridade, você entende que ele defende. Sabe por que ele defende? Ele citou aqui pesquisa, etc. A pesquisa acontece não é no departamento de humanas, não, tá? Não é lá onde a galera me agride, não, tá? Acontece com cientista sério. Não acontece em quem faz baderna. Acontece com quem realmente tem que estudar. E eu quero ver, Guilherme, aproveita esse espaço aqui pra provar que você é um democrata e repudia quem me ameaçou de morte na USP e quem me agrediu na USP. Repudia. Prova que você é democrata. Pronto, então agora a gente tem uma pergunta do Pavanato, uma pergunta livre do Pavanato, e ele vai ter 1 minuto aí para fazer essa pergunta, e aí a gente vai seguir assim. Vai lá, Pavanato, fica à vontade.
Bom, já ficou uma pergunta da outra, que é ele repudiar. Eu quero ver ele repudiar os alunos que me agrediram na USP, membros do DCE, e repudiar também, inclusive, os que me fizeram ameaça de morte. Vamos ver se ele vai ter hombridade, vamos ver se ele vai ter caráter. Para além disso, eu vou perguntar em relação a um projeto que o pessoal sempre faz oposição aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que eu tenho. Você tem um procedimento que é o procedimento do aborto. É um procedimento polêmico, etc. E tem algumas causas em que a lei permite o aborto no nosso país. Só que o aborto, ele, como qualquer cirurgia, apesar do pessoal do Guilherme aqui defender que é um procedimento seguro, quando é feito com autorização do governo, etc., ele não é seguro, não existe cirurgia 100% segura. Todo procedimento carrega riscos, inclusive riscos psicológicos. Eu proponho você colocar cartazes de conscientização e conscientizar as mulheres dos riscos do aborto, para que elas tomem uma decisão consciente. Eu quero saber se o Guilherme Cortes, ele defende nesse caso, que as mulheres tenham consciência dos riscos do aborto, ou se ele acha que elas têm que ir sem conhecimento para o matador, correndo risco de vida e, inclusive, riscos psicológicos. Então você tem aí os teus 3 minutos. Deixa eu só falar uma coisa, porque ele diz que você tem que investir mais na educação básica, mas, volto a dizer, o governo que ele defende, a turma que ele faz parte, tiraram 11 bilhões de reais da educação básica aqui no estado de São Paulo, diminuindo o investimento da rede estadual para menos do que o piso. Segundo lugar, já disse, repudiu qualquer forma de violência política, fico feliz que agora isso está sensibilizando ele, porque o que eu mais vi foi a extrema-direita incentivando todo tipo de violência contra seus adversários. Ele foi do MBL e o MBL passou anos falando que a Marielle era esposa do Marcinho VP, para justificar o assassinato dela. Agora, eu acho que por muitos anos os homens decidiram sobre o corpo das mulheres, né? Eu acho que no debate dos direitos reprodutivos, do aborto, elas deveriam ter mais voz do que nós. A imensa maioria dos projetos anti-aborto que a gente tem, inclusive que é uma boa parte da produção legislativa inútil do Pavanato, elas são feitas por homens e colocando as suas crenças religiosas acima de qualquer política pública. Eu defendo. O aborto é um problema de saúde pública. Em 2017, uma pesquisa revelou que 50% dos brasileiros alegam que já conheceram uma mulher que foi submetida a um processo de aborto por algum motivo. A questão é que enquanto você não regulamenta isso corretamente, a mulher rica ela vai lá numa clínica no Brasil, nos Estados Unidos, e ela tem o direito de realizar o aborto, e a mulher pobre ela vai lá num carniceiro, isso aí vai causar traumas para a vida dela, e ela pode sair presa. Aliás, eles tentaram aprovar um projeto lá na Câmara dos Deputados para que você criminalizasse até nos casos previstos na lei hoje. Ou seja, estupro de vulnerável. Que uma criança fosse abusada pelo pai, pelo pastor, pelo professor, por quem quer que seja, ela fosse punida com pena de cadeia por mais tempo do que o abusador dela, do que o estuprador dela. Eu defendo, sim, educação sexual para que os nossos jovens eles tenham acesso ao conhecimento, planejamento familiar, métodos contraceptivos, aprendam sobre a sua sexualidade e justamente por isso eles não se exponham a situações de risco. Aliás, a extrema-direita ela sempre é contra isso, porque ela fala que você não deve tratar isso nas escolas em lugar nenhum e daí você deixa o nosso jovem vulnerável, não conseguir identificar um abuso, coisa do tipo. E eu defendo o acesso, inclusive, aos métodos contraceptivos para que a pessoa não tenha que ser levada a interromper uma gravidez. Agora, o que o Pavanato quer, como ele próprio disse que ele gosta mais de teologia do que de política, é impor as crenças religiosas dele, que eu muito respeito, que ele tem todo o direito de ter, por cima da política pública. É isso que a gente está vendo. Eles dizem que eles defendem a vida desde a concepção, mas o que me parece de verdade, Pavanato, é que vocês defendem a vida só até a concepção. Porque depois que a mulher ela dá a luz, se vira. Aí esse jovem aí fica no mundo, e daí se for negro, pobre na periferia, a gente teve um aumento de 120% nos casos de violência policial contra jovens de 10 a 19 anos. Se for palestino, então, nem se fala, porque daí eles não estão aí para o que está acontecendo lá, para as nossas crianças nesses casos. Então eu acho que é muita hipocrisia da extrema-direita, e eles tentam colocar as crenças religiosas deles, que tem todo o respeito e que ele tem o direito de as ter, mas impor elas sobre as políticas públicas que a gente precisa ter para proteger a vida das nossas mulheres, que eu acho que deveriam ter o protagonismo na tomada de decisão sobre os seus corpos. Pavanato, você tem 2 minutos para tua réplica. Vejam que ele divagou e não respondeu a pergunta se ele é a favor ou não da conscientização das mulheres tomarem a decisão com consciência, sabendo dos riscos que um aborto implica. Ele falou que a minha crença religiosa, óbvio, ele tem preconceito religioso, ele inclusive tem projeto para perseguir pastor e padre, então óbvio que ele vai desdenhar da minha crença religiosa. Eu disse aqui que no meu tempo vago, no meu hobby, ter contato com conteúdo teológico. Inclusive estou fazendo um mestrado de teologia e isso me satisfaz e não tem problema nenhum com isso. E com certeza a minha fé influencia sim a minha atitude enquanto parlamentar. Agora, quando eu estou na arena pública, eu argumento com fatos. E quando a gente vai se debruçar sobre os fatos,
A verdade é que um bebê, desde a concepção, ele é um ser humano. Se ele é um ser humano desde a concepção, nós temos que proteger essa vida. Ela não é uma vida menor que qualquer outra vida. Se você diz que um ser humano, simplesmente por ser mais desenvolvido, ele não pode ser morto, mas um ser humano menos desenvolvido, ele pode ser morto, você está dizendo que você está criando um pressuposto lógico de que o desenvolvimento torna a pessoa mais digna ou menos digna. E eu não concordo com isso. Eu acho que um ser humano ele é digno, independente da condição de consciência dele. O argumento dele geralmente é, mas ainda não desenvolveu a consciência. E um bebê que tem pouca consciência, ele é menos digno do que eu? Eu acho que não. Eu acho que ele deve ser protegido. Mas eles precisam. O pessoal ele tem o culto à morte. Eles defendem realmente você matar crianças no ventre. E eles deixam isso claro. Aí eles vão pegar sempre os casos mais absurdos. Ah, uma menina que sofreu violência. Beleza, realmente é um caso muito complexo. Agora, eles não defendem só nesses casos. Eles defendem um aborto, inclusive, se a mulher foi irresponsável e engravidou. Ela tira como se fosse uma verruga. Como se não fosse uma vida, um ser humano. E isso tá normal. E eles defendem isso, o genocídio moderno, como se fosse normal. E veja, que argumento religioso eu usei aqui pra falar disso? Não precisei usar, porque são os fatos. Eles matam vidas no ventre, ponto final. Ele falou, você só fala de aborto, etc. Diz mais de 50 projetos meus, 2 são sobre aborto. E o pessoal quer me impedir de colocar cartaz para que as mulheres tenham consciência e saibam que o aborto pode matar. Olha só que absurdo. Bom, então agora você tem uma tréplica de 1 minuto. Vai lá, Cortez. Olha, não trouxe o abortinho hoje, o abortilson, aquele boneco que você costuma trazer pra fazer sensacionalismo? Porque porque você traz esse boneco aí nos debates justamente pra você chocar as pessoas e impressionar elas mais do que ganhar no argumento. As pessoas estavam perguntando na rede social se você ia trazer. Quem desdenhou da religião alheia foi você, quando eu falei que eu sou cristão também. A questão é que a minha religião que você não respeita, ela não impacta no meu senso da política pública. O que vocês querem é isso. Vocês não querem que tenha educação nas escolas, vocês não incentivam métodos contraceptivos e depois vocês não querem que a mulher tenha o direito de interromper a gravidez nos mais variados casos. Que ele fala, pega um caso extremo. O caso extremo foi proposto pelo seu deputado, líder da sua bancada, o Sóstenes na Câmara dos Deputados. Não é eu que estou inventando isso, Lucas. O líder da sua bancada na Câmara dos Deputados propôs um projeto, o do Nascituro, para você mandar para cadeia uma pessoa que sofre estupro de vulnerável, uma criança, por mais tempo do que o abusador dela. E você fala que isso é um caso extremo, vai tirar satisfação com o líder da sua bancada. Bom, a gente tem aqui agora, então, teremos uma pergunta do Pavanato pro Cortez. É isso? Foi o oposto, né? Agora ele perguntou... Tá. Não, estão me falando. É o sorteio agora, é isso, Aragão? Agora sou eu. Aham. Tá, vai. Não foi ele que fez a pergunta sobre aborto? É o Cortez que faz a pergunta agora, é verdade. Pavanato, os caras estão me falando aqui que tu toma aí um... O Fato falou junto no dele. O lance do bonequinho. Tem um bonequinho? Tu anda com um bonequinho? Respondi aí porque ele me perguntou. Ele anda com o bonequinho, não sei se ele trouxe hoje. Bom, pra fazer sensacionalismo. Tá, bom. Então, bom, eu vou ter que respeitar aqui a produção, então tu tem um strike 2 aí. Então faz a tua pergunta aí, Cortez. Vai, você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Pavanato, você diz que você é um patriota, né? Hoje o nosso Brasil está sofrendo um ataque à sua soberania sem precedente, que é o Brasil inteiro, inclusive o estado de São Paulo, sendo taxado com a maior tarifa do mundo pelos Estados Unidos por um motivo enviesado político. Inclusive, vergonhosamente, um deputado federal que vocês querem que trabalhe à distância lá dos Estados Unidos, não de Brasília, ele foi lá conspirar com o presidente dos Estados Unidos para taxar o estado dele e o país dele. Você sabe que o estado de São Paulo é o principal estado no país em exportações para os Estados Unidos, Igor. Só de janeiro a junho desse ano, o estado de São Paulo exportou 6,4 bilhões de reais para os Estados Unidos e agora tudo isso está ameaçado. São cerca de 120 mil empregos que estão sendo ameaçados, diretos e indiretos, que estão sendo ameaçados porque os bolsonaristas prefiram salvar a pele do Bolsonaro e não ver ele responder pelos seus crimes e arriscar o país inteiro. Então eu queria perguntar se ele fica feliz de ver comerciantes, empreendedores, pessoal do agronegócio que você diz defender agora